Meus amigos, educação, cultura, esporte e lazer formam aqui outro grupo de direitos fundamentais que recebem tratamento específico no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sendo bem sincero a vocês, o que vai nos chamar mais atenção e que vai demandar maior esforço de nossa parte para garantirmos questões de prova está na primeira parte, ou seja, no direito à educação. Cultura, esporte e lazer são direitos fundamentais, não estou falando aqui de menor importância, mas são enunciativos, né? São direitos fundamentais que acabam tendo aqui um cunho bastante programático, no sentido de que o poder público deve respeitar, deve promover, deve garantir. Tá? Não há muito aqui com o que nós nos preocuparmos para fins de prova. Leitura dos dispositivos lá será o suficiente para vocês. Eventualmente nós vamos aqui também ponderar algumas coisas. Agora, educação não. Educação é bastante importante, até porque recebe mais cobrado, até porque recebe um tratamento jurídico maior. Tá? E aí precisamos efetivamente discutir aqui alguns pontos. Existem, inclusive, algumas alterações legislativas recentes, que, por serem recentes por si só, já demandam maior atenção, porque há uma probabilidade maior de cobrança em prova. O artigo 53, ele trata, né, sobre a educação em sentido geral, e aí eu vou colocá-lo aqui na tela para vocês, e traz nos incisos alguns parâmetros, tá? Fala lá, criança e adolescente tem direito à educação, a pretensão aqui é buscar o seu desenvolvimento como pessoa, preparo sempre para o exercício da cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. Então, desenvolvimento pessoal, exercício da cidadania e desempenho da atividade profissional, tá? E aí, basicamente, nós temos ali, ó, igualdade nas condições, ser respeitados pelos educadores, contestar critérios avaliativos, né, e recorrer às instâncias superiores, seria mais ou menos aqui você contestar uma avaliação feita na escola, algo muito comum na faculdade. O professor vinha lá, aplicava uma prova, você recebia a correção, não concordava, você tinha como protocolizar um recurso que seria analisado lá por uma outra comissão. Isso também tem que ser previsto no ensino médio. No ensino fundamental eu vejo com menos espaço, mas sim, inclusive com, né, a formação dessas organizações estudantis, né, muitas vezes são importantes aqui nas escolas. Agora eu quero que você preste atenção. O inciso 5, ele é relevante notadamente por conta dessa lei aqui, 13.845, lei de 2019, que trouxe uma alteração. Na verdade, ela deixou um pouco mais comprido o inciso. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa do ciclo de ensino de educação básica. Então, veja, o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência já era previsão originária desde 90. O que a lei fez trazer a mais é essa parte aqui. Porque ela garantiu a irmãos que estiverem na mesma etapa de ciclo de ensino da educação básica que fiquem na mesma escola. E a finalidade desse dispositivo é respeitar um outro grupo de direitos fundamentais, a convivência familiar. Porque é possível e haverá convivência familiar no âmbito escolar quando os irmãos juntos estudarem. Claro, tem toda a vantagem de que já se conhecem, vão se sentir mais seguros, um pode cuidar do outro, o mais velho pode cuidar do mais novo e assim vai. Né? Então tá lá. E aí, o parágrafo único, né, ele só ressalta ali que os pais, eles têm um dever muito importante de participar da educação, não só no sentido de que eles são obrigados a matricular os filhos na escola, mas no sentido de que eles têm o dever, e essa obrigação existe verdadeiramente, se não fizerem, sofrem punições em razão disso, mas podem participar de todo o processo, inclusive nas discussões pedagógicas, é o que se prevê aqui. Tá? Além disso, em relação à educação, o que nós temos no ECA? Tá? No ECA, cuidado, porque aqui eu vou precisar fazer o contraponto do ECA com a LDB na sequência, tá? Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Direito fundamental, ele é obrigatório e gratuito. O ensino médio deve ser de progressiva obrigatoriedade e gratuidade.
de acordo com o que prevê o ECA. Tá? Além disso, nós temos a previsão de atendimento especializado, né, aos deficientes dentro da rede regular de ensino. Cuidado, especializado e regular aparecem, né? O que o examinador vai falar? Ah, um atendimento regular em escolas especiais, está errado, certo? Ou vai dizer que um atendimento especializado em escolas especiais, um atendimento regular em escola regular, está tudo errado. Tem que ser um atendimento especializado dado as necessidades das pessoas com deficiência, só que dentro do ensino regular. Para quê? Para que não haja discriminação. Pense, né? Eu uso esse exemplo quando eu estou dando aula lá em Direito da Pessoa com Deficiência, matéria minha. É só você pensar o seguinte, imagine que o estado de São Paulo, município de São Paulo, gigantesco, ele tenha lá 1000 escolas. Não sei quantas escolas tem, mas vamos supor que são 1000 escolas. Dessas 1000 escolas, o prefeito decide destacar 5 delas para criar escolas especiais. Essas escolas especiais são totalmente aparelhadas para atender pessoas das mais variadas limitações, para que tenha profissionais altamente preparados, ambientes acessíveis, em locais privilegiados dentro da cidade. Pergunto para você, esse tipo de escola, ela é boa? Por um lado, sim. Por outro, ela é muito prejudicial. Seria, eu brinco, né, uma espécie de escola X-Men. Você vai destacar ali um grupo especial, né, especial no sentido aqui de que possuem uma limitação, e esse grupo especial, ele estaria segregado dos demais. Isso é extremamente deletério e é discriminador. A melhor forma de você evitar a discriminação é prover um ensino especializado dentro da rede regular. Tá? É difícil? É. Demanda mais? Demanda. Mas a discriminação ela é muito deletéria. Lembre-se que é preferencialmente, tá? E aí eu trago o comando constitucional lá do 208. Veja, ensino especializado preferencialmente na rede regular. Tá? Só que, claro, muitas vezes isso não é possível, mas o comando constitucional nesse sentido, o ECA também. Atendimento em creche pré-escola de 0 a 5 anos, tá? Educação infantil, e oferta do ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador. Quando se estuda lá a parte do direito à profissionalização e à proteção no mercado de trabalho, você vai perceber que o ECA tenta fazer um esforço para que, na medida do possível, procure, dadas as nossas realidades socioeconômicas, proporcionar que o adolescente, para além de estudar, trabalhar. E caso ele precise trabalhar durante o dia, então, como o ensino não pode ser deixado de lado, nós vamos ofertar o ensino noturno, e esse ensino noturno é obrigatório, tá? Tem que dar um jeito de prover. Bacana? Legal. Aí, pessoal, é o seguinte, o que nós temos? Nós temos na LDB. Em relação à LDB, o que você vai encontrar? 0 a 5 anos é o ensino infantil, de 6 a 9 anos nós temos o ensino fundamental e o ensino médio com duração de 3 anos. Então nós temos a divisão de ensino infantil, fundamental e médio. E, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vou colocar aqui a Lei 9.394, 93/94, de 96, esses são os parâmetros. Então, difere um pouquinho do que você encontra aqui no ECA, porque o ECA fala, ó, o ensino médio, ele será de progressiva obrigatoriedade e gratuidade. Isso, né, em 90, quando o ECA foi editado. Veio a LDB, deu um passo à frente 6 anos após, para dizer, não, já são obrigatórios e gratuitos todos. Todos, tá. Temos, evidentemente, pessoal, alguns outros pontos. Claro, a educação superior é o outro segmento. E aí vai ser baseada no mérito, né? Você tem que tentar ser mais amplo possível, mas ela é baseada no mérito. Tá. Um ponto importante aqui, até para vocês entenderem, e que vocês podem talvez ter se questionado, eu sei que isso não é um estudo feito aqui, é mais na parte de Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mas enfim, é pertinente também o estudo sendo feito aqui, pelo menos nas suas linhas gerais, é que nós temos escolas municipais, estaduais, distritais também e federais. E aí você fica se perguntando, professor, onde que isso vai, como que isso vai ser ajustado? Porque eu sei que prover a educação é uma obrigação solidária, certo? Certo. Mas, tá, embora seja uma obrigação solidária, eu posso buscar a exigência de todos, existe alguém com atuação prioritária, exatamente esse é o ponto que eu gostaria de falar com vocês. A LDB, ela fala o seguinte, que tem atuações prioritárias ou prioritária
né, prioritária em termos de educação. Tá? E aí é o seguinte, você vai colocar município, estados e União. Ok? Então vamos lá. O município atuará prioritariamente na educação infantil, creches e fundamental. Quando eu falo prioritariamente, eu estou falando para vocês que é exclusivamente, que é privativamente? Não. Isso é importante. Fundamental e médio. Certo? E ensino superior para a União. Lembrando que, em relação à União, ela vai prover assistência técnica e financeira aos estados e municípios. Nós temos aqui, na verdade, a questão de um regime de colaboração, tá? Se você for aprofundar um pouco o estudo, é essa a ideia, que todos os entes, eles colaboram no sentido de promover a educação, embora nós tenhamos aqui segmentos com atuação prioritária. Bacana? Aí uma discussão que é sempre feita lá em direito constitucional, que eu lanço as bases aqui, a gente traz um resumo da discussão, não vou aprofundar, mas é legal você saber. Como que fica a questão da reserva do possível na educação? O que é a reserva do possível? Uma das grandes discussões quando você traz à tona um direito social é que, no final das contas, as necessidades das pessoas, elas são infinitas. É só você pensar o seguinte, você compra um carro de 5 mil reais, um Fusquinha lá. É um Fusquinha bem equipado, 5 mil dá para comprar um bom Fusca. Aí você ganha uma grana, você troca por um de 10. Você vai crescendo na vida, diz, não, tudo que eu queria agora é um de 20, compra um de 20. Aí a hora que você tem o de 20, você pensa assim, não, eu vou querer agora um de 50. Chegou no de 50, você, putz, imagina se um dia eu tivesse um carro de 100 mil. Zero, compra um carro de 100 mil. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Eu sei que isso aqui é bens econômicos, mas é só você pensar em qualidade de vida com alimentação, com vestuário, com moradia. É uma questão que você, se você for olhar, ainda mais no mundo atual, é sem limites. Concorda? Então as necessidades são ilimitadas, só que quando se trata de direito social que vai requerer uma atuação do Estado no sentido prestacional, a capacidade financeira do Estado ela é restrita. Certo? E aí o que nós temos? Foi ao longo do tempo, sendo construída a ideia de você dizer o seguinte, olha, existe um mínimo existencial, ou seja, um grupo mínimo de direitos que, independentemente das condições, né, Estado aqui, devem ser prestados, devem ser observados, e existe fora do mínimo existencial a questão da reserva do possível. Ótimo. Ou seja, se o Estado não pode prover tudo, ele vai optar para prover aquilo que for possível, ele vai se reservar a tomar as ações que atenderão à maior parte da coletividade ou que gerarão um efeito mais positivo para o todo. Agora, jogando nesses conceitos a educação, como que fica? Será que poderia, por exemplo, um município dizer, olha, eu não vou ofertar creches de 0 a 5 anos, né, que é o ensino infantil, para todos aqui porque eu não tenho condições, porque na verdade eu estou desenvolvendo aqui uma política de asfaltamento em 100% das minhas vias? Será que isso seria correto? Você vai dizer, professor, você vem com um chavão aqui para dizer que não é correto. Tá bom. Então diga você um direito que seria mais prioritário do que a própria educação. Qual que é o argumento que se consolidou a partir da jurisprudência, principalmente do STJ nessa matéria? Não há espaço para a reserva do possível na educação.
Educação é o quê? É um direito fundamental, de segunda dimensão, muito importante, e que, quando você olha para ele, voltado à infância e juventude, ele deve ser atendido com absoluta prioridade. Então não haverá argumento que justifique não prover educação. Tá? É isso. Cabe ao Estado prover educação. Tá? Claro, dentro desse regime de colaboração sobre o qual nós falamos. Bom demais? Perfeito. Algumas outras regras importantes aqui para vocês, tá? Vou colocar, são duas regrinhas importantes e aí eu vou já me encaminhar para a parte final e resolução de questões, tá? Primeira delas, ó, são duas regras, vou colocar aqui os asteriscos, aí eu mudo de cor e nós construímos as regras. Primeira coisa, veja, os pais, eles têm obrigação de matrícula. Tá? Matrícula. Ou seja, os pais devem buscar a matrícula dos filhos na escola. Tá? Não fizerem, podem sofrer sanções, inclusive de natureza penal. Perfeito? Abandono intelectual. Tá? Então eles têm esse dever de conduzir a educação dos seus filhos. Dever que vem lá imposto desde a Constituição e se apresenta no ECA, então vale a pena colocar. Aqui devem acompanhar o filho, devem evitar a evasão, devem fazer todo um esforço para participarem desse processo educativo. Tá. Essa é a obrigação dos pais. Aí nós temos que os responsáveis pelos estabelecimentos, ou seja, a escola, notadamente no segmento do ensino fundamental, certo? Vai comunicar ao conselho e notem novamente, né, o conselho tutelar aparecer, novamente o conselho tutelar. Por quê? Conselho tutelar, órgão do executivo municipal, que tem grande relevância no quê? Grande relevância no acompanhamento local. Tá? Então tem que comunicar ao conselho, é ele que vai saber acompanhar, dar o direcionamento adequado, aplicar eventuais medidas, buscar as autoridades competentes, se for o caso. A escola terá então aqui o dever de comunicar ao conselho o quê? Situações que sejam relatadas na escola envolvendo maus tratos, situações de faltas injustificadas, vai acompanhar por que isso está acontecendo. Muitas vezes se descobre que daí há negligência por parte dos pais, há envolvimento do adolescente com prática de ilícito, eles abandonam a escola, está trabalhando de forma irregular, informal, e aí o conselho tutelar vai atuar no sentido de buscar a promoção de um acesso ao emprego formal e que possa ser compartilhado com o trabalho, ou seja, vai buscar as razões do problema. Vai também se preocupar com a situação da evasão. Aqui na evasão, isso é muito legal, por quê? Porque há um trabalho bastante intenso que hoje é feito do Conselho Tutelar em parceria com o Ministério Público. Eu digo até pela realidade local de Cascavel, mas já sabendo, a partir da doutrina, que isso é realidade, por exemplo, no Rio de Janeiro tem muito disso, Rio Grande do Sul tem muito disso, né? O que são ações articuladas em massa, feita pelo Ministério Público para combater a invasão. Porque o que acontece? A evasão, ela indica o quê? Um desinteresse da criança, do adolescente, do menor, por ir à escola. Esse desinteresse pode ser decorrente do fato de que os não são acompanhados, de que a educação não é boa, de que os dirigentes escolares não têm um incentivo. E aí podem ser adotadas uma série de medidas para incentivar a ida à escola. Desde uma política correta de alimentação, pasmem, mas isso é verdade, porque aí teria interesse para ir à escola para se alimentar. Atividades que sejam interessantes, um acompanhamento mais de perto, um desenvolvimento de responsabilização dos pais para que incitem os filhos a irem à escola e assim vai. Então,
evasão escolar é um ponto importante. E também, fala o nosso ECA, elevados níveis de repetência, tá? Ó, todas essas situações serão comunicadas pelos responsáveis da escola ao Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar adotará ali as medidas que devem ser pertinentes a cada caso. Isso tudo dentro dessas regras importantes, de certo modo, para mostrar que nós temos aqui responsabilidades que são dos pais, nós temos também responsabilidades que são da escola, vou colocar na comunidade, tá? Vamos colocar aqui a comunidade, que daí vai ficar mais perto aqui, comunidade, pode ser? E também responsabilidades que são do Estado. E na verdade aqui a responsabilidade do Estado, isso aqui é uma só. Acompanhamento pelo Conselho Executivo Municipal, isso aqui é um só. Tem que definir projeto pedagógico, tem que acompanhar a qualidade do ensino, tem que aprovar as escolas, liberação via MEC, ou seja, tem uma série de questões aqui que demandam a atuação do Estado. Tá, por que eu coloquei isso aqui em cena? Porque é uma obrigação tripartite, seguindo lá o caput da Constituição, dizendo que tem o dever de atuação por todos, mas o que eu quero discutir com vocês é a questão do ensino domiciliar. Recentemente essa matéria foi levada ao STF para discussão. Será que os pais poderiam decidir que os seus filhos não irão à escola para estudar em casa? Vamos supor o seguinte, eu tenho condições suficientes para contratar uma equipe de professores, para que essa equipe de professores venha até aqui em casa e dê educação ao meu filho. Certo? Veja, são professores excelentes, gabaritadíssimos, já manifestaram aí, mostraram dados que quem estuda com eles consegue lograr êxito nos melhores vestibulares. E assim vai. Tá? E aí? Pode ou não pode? Não, por um lado, eu vou pensar assim, é muito positivo. Eu sei que se você tem condição de contratar professores para vir em casa, provavelmente você poderia contratar boas escolas particulares. Mas aqui você não, se eu vou, meus professores serão melhores que os professores de escolas particulares. Isso é bom. Ele vai ficar lá 8 horas voltado para atender o meu filho. Com atendimentos, né, com a parte técnica, com a parte lúdica, com esporte, enfim. E aí? Isso é bom? É muito bom. Isso é possível? Não. Por quê? Porque como eu coloquei na tela aqui, a responsabilidade dos pais, sim. Os pais têm o dever de matricular, têm o dever de promover educação, têm o dever de acompanhar os seus filhos, sim. Eles estariam desempenhando esse dever, de certo modo, no ensino domiciliar? Estariam. Mas qual que é o problema? Tem a parte do Estado. O Estado tem que acompanhar a evolução no estudo, projeto pedagógico, ementas, frequência. Como que o Estado vai fazer isso? Hoje não existe nada legalmente descrito para reger a possibilidade de ensino domiciliar. E aí o STF, né, deu uma decisão, né, que a gente brinca aqui no interior, que foi meio lambaria, assim, meio que tentou escorregar, sair pela tangente. Disse, olha, não há nenhuma vedação ao ensino domiciliar. O que nós precisamos é de uma legislação. Diz o seguinte, olha, não há nada que diga que não pode, mas também não pode porque não há nada que regulamente, que traga um regime desse ensino domiciliar. Certo? Então, no final das contas, a partir de um julgamento recente, foi fixado o tema de repercussão geral 882. E eu vou ler porque isso aqui vai cair exatamente do modo como está aqui. Não existe direito público subjetivo do aluno ou de sua família ao ensino domiciliar inexistente na legislação brasileira. Professor, por que ele fala aqui em direito público subjetivo? Dizendo, olha, é um direito dos pais ou do aluno estudar em casa. Tem algumas, né, nós temos alguns casos, e até um que a doutrina traz, que é bem interessante, de uma criança que é autista. Essa criança, os pais são muito bem de vida,
E eles chegaram à conclusão, em razão da estrutura do ensino na cidade, uma cidade paranaense, acho que Londrina, salvo engano. Mas eu não posso garantir isso. E aí os pais promoveram uma ação para garantir o ensino domiciliar. Aí o que aconteceu? O Ministério Público promoveu uma ação penal contra eles. Porque eles, na verdade, teriam o dever de matricular na rede regular de ensino, por abandono intelectual. E aí a discussão judicial, salvo engano, ela chegou ao fim, no sentido de que era possível sim o ensino domiciliar. Mas veja, a tese de repercussão geral do STF ela é clara em dizer não dá porque não tem legislação. Pode ser que amanhã saia uma lei lá no Congresso dizendo, olha, o ensino domiciliar vai ser dessa forma, vai ter uma equipe que vai auditar, vão acompanhar os professores que serão cadastrados, os alunos serão cadastrados, haverão sistemas, notas serão enviados, o projeto pedagógico ser cumprido, arquivamento de provas, enfim, aí beleza. Mas até lá, não dá. Bacana? Então, embora não haja expedimento legal, não há lei que permita o homeschooling ou o homeschooling ou, eventualmente, ensino domiciliar, tá? É claro, né, pessoal, que isso não se confunde de modo algum com reforço, né? Então, se você, tipo lá, teu filho, ele é péssimo em matemática, você contrata o professor de matemática para vir dar aula para ele. Então, aí tudo bem. Mas não pode fazer, às vezes, substituir aqui o ensino domiciliar, o ensino regular, tá? Na tela aqui comigo agora, uma questãozinha, olhem só. Conforme o artigo 53, que dispõe no ECA, a criança e adolescente tem o direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo para a cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. De acordo com o inciso 5º, especificamente o 5º, é assegurado à criança e adolescente acesso à escola pública e gratuita na instituição de ensino em horários escolhidos pela família? Não. O que diz o artigo 5º, lá, o inciso 5º? Eu falei para vocês que a alteração promovida em 2019, né? Em 2019. Você vai estudar junto com o seu irmão. Próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento, irmãos que frequentam a mesma etapa do ciclo de educação básica. Letra B é o gabarito. Em jornada de tempo integral, não. Desculpa aqui. Bem como a garantia de transporte, não. Claro que tem leis que vão disciplinar aqui o passe livre, né, para ir para o suficiente e tudo mais, mas não é isso que prevê o inciso 5º do artigo 53. Sendo assegurados vagas no mesmo estabelecimento exclusivamente a irmãos gêmeos ou irmãos de... Não. Né? Não é tão específico assim. Eu vi uma outra questão que dizia que podia ser para primos também. Também não, né? Letra B, portanto, gabarito desta, né? TJPA. Pedro, 6º ano do ensino fundamental 2, fez uma prova objetiva de matemática e tirou 9 de 10 pontos, por ter errado uma questão conforme indicava a prova, indicava lá pela professora na correção. Ao comparar a sua prova com o coleguinha Saulo, da mesma turma, verificou que Saulo havia registrado para a questão o mesmo gabarito que ele, mas a resposta do colega tinha sido considerada e a dele não. E aí? Vamos para a briga, né? Nessa situação, olha, vocês vão aprendendo recurso desde pequenininho. Nessa situação hipotética, considerando o disposto no ECA, os critérios avaliativos adotados pela professora na atribuição de notas não podem ser contestados? Claro que pode. Podem ser contestados diretamente por Pedro quanto por Saulo, que podem ainda recorrer às instâncias escolares superiores, se não solucionado o conflito. Bacana. Isso aí. 53.3. Não podem ser contestados? Podem. Pode ser contestado por Pedro, apenas se ele for integrante? Não tem necessidade. Não pode ser contestados? Podem sim. Portanto, gabarito letra B de bola também. Ok? E com isso, pessoal, nós encerramos aqui o nosso bate-papo no que diz respeito à parte relativa à educação. Né? Tem lá lazeres, né? Lazer. Agora eu esqueci, mas eu vou até voltar aqui no título do slide. Lazer, cultura, esporte. Também que ficam, como disse a vocês, destinados à leitura propriamente, porque são mais enunciativos de políticas públicas, tá bom? Dúvidas, por favor, me procure. Até mais.